Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Moisés falado todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Oremos ao nosso Deus. Ó Deus, ilumina a nossa mente, Senhor Deus. Concede-nos graça, para que, ó Deus, a Tua palavra seja pregada, a Tua palavra seja examinada, a palavra proferida pelo pregador seja escrutinada segundo a Tua palavra. E, ó Deus, sendo Tua, que transforme a nossa vida, que fortaleça as nossas convicções, que console os nossos corações, que nos dê condições de testemunharmos de Ti fora desta casa e de dentro dela adorarmos unidos o Teu nome. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Amados, a palavra nos diz aqui, nesses versos que acabei de ler, que devemos ensinar os nossos filhos a cumprir todas as palavras desta lei. Isso está registrado ao final do livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da lei. A lei apresentada neste livro, repito, Deuteronômio, é repetição. É a segunda vez que a lei é dita. Por isso, Deuteronomos, lei de novo, lei pela segunda vez. E sendo assim, o que Deuteronômio traz já está previsto nos demais 4 livros. É por isso que Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são a lei. E é dessa lei que Moisés fala, porque ele fala ao final do 46, ordeneis aos vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. A palavra do Senhor, a Torá, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Por que, verso 47, esta lei, esta palavra, não é para vocês coisa vã, não é coisa à toa, não é coisa que o vento dispersa, é coisa sólida. Eis a rocha, coisa sólida, simbolizada pela eternidade. Nosso Deus simbolizado na montanha, na rochosa, o eterno. Não pode ser coisa vã. Ao contrário de coisa vã, depende dele, da sua palavra, a nossa vida. Antes é a vossa vida, diz Moisés. Conhecer a palavra, crer no Deus que nos deu a palavra, viver para a honra do seu nome. Aprendemos nas epístolas paulinas que a nossa maior obediência não será suficiente para nos salvar. Mas aprendemos também ali que o justo viverá pela fé. Paulo faz repetir o texto em Abacuque. O justo viverá pela fé. Portanto, nos aproximamos da palavra para conhecê-la. Nos aproximamos para obedecê-la. E sabendo que o fazemos porque cremos no Redentor que nos habilita, por ter feito habitar em nós o Espírito Santo, a obediência à palavra do único Deus verdadeiro. É assim, então, meus queridos, que nós vamos à palavra. E vamos à palavra para ver algo a respeito do advento, a vinda do Messias, segundo a profecia no Pentateuco. Não será um estudo analítico, minucioso, para vermos todo o Pentateuco. Afinal de contas, já são 7 horas e 5 minutos.
Eu sei que os irmãos podem ficar cansados, não vieram preparados para tanto estudo e tão longo, mas algo nós veremos, complementando aquilo que foi visto pela manhã com os que puderam participar dos estudos matinais. Começamos vendo, queridos, aqui no Deuteronômio, algo que os irmãos já devem saber de cor. Moisés sabia muito bem que carecia de substituição. Quem era Moisés? Moisés era um homem destinado à morte, ainda bebê. Um homem que, pelo ministério de duas mulheres que obedeceram a Deus antes de obedecer aos homens, teve a sua vida preservada. Um homem que, por estratégia, sabedoria, conhecimento e, evidentemente, a graça de Deus, foi educado no palácio pela filha de Faraó. Bem educado, bem formado, mas ainda um hebreu. Um homem que foi levantado por Deus para se tornar líder do povo de Deus que seria liberto da escravidão no Egito. Líder, à semelhança do rei, autoridade máxima, representante de Deus diante dos homens. Mas um líder que também representava os homens diante de Deus. Os homens dos seus pecados, dignos da ira de Deus, recebem da boca de Moisés uma defesa: Senhor, não os mate, Senhor, preserva, Senhor, liberta. O Senhor é Deus que os libertou do Egito. Senhor, conduz esse povo até a terra prometida, como o Senhor prometeu. Se não, Senhor, acaba com a minha vida. E o Senhor responde com a famosa frase: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. E preservou o povo. Moisés, rei, líder. Moisés, sacerdote, intercessor diante de Deus. Moisés, por meio de quem o Senhor trouxe a sua palavra, o Pentateuco, pela pena de Moisés. O homem que Deus formou para que por meio dele a sua palavra fosse trazida ao mundo e de modo registrado em livro. Por isso temos os 5 livros de Moisés. Que ação é essa? É a ação profética. Moisés, rei, sacerdote, profeta, sabia que seu ministério não era eterno. Então vemos em Deuteronômio 18, de 15 a 19, o que diz aqui: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, diz Moisés, semelhante, um homem como eu. A ele ouvirás. Segundo tudo o que pedisse ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Nosso Senhor disse pela pena e pela boca de Moisés: virá outro rei, sacerdote e profeta, do qual, Moisés, você é apenas um tipo, porque virá aquele cujo reino não terá fim, cuja palavra jamais passará, e cujo sacerdócio é permanente e presente hoje, porque hoje intercede por nós. Virá o Redentor, o Senhor Jesus. Isso ele podia dizer lá atrás: virá. Nós podemos dizer hoje: veio e voltará. Moisés sabia que era um líder a ser substituído. Moisés sabia que a sua vida estava plantada na rocha. A sua vida era breve e passageira, mas a rocha era eterna. Moisés sabia que o povo iria se desencaminhar. Já lemos, volto a ler no 32:15 de Deuteronômio.
Engordando-se o meu amado, deu coices. Engordou-se, engrossou-se, ficou nédio, abandonou a Deus que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. Moisés sabia disso. Moisés sabia também algo que muitos aqui acho que não sabem ainda, mas vão saber: que o Senhor é soberano sobre tudo, e não há exceção. E eu leio com os irmãos os versos 36 a 39 da mesma palavra de Moisés em Êxodo 32, e diz assim a palavra: porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre. O 36 fala do poder daqueles que dominavam o povo de Deus. 37, então dirá: onde estão os seus deuses? E a rocha, observe como está escrito rocha aí, com R minúsculo. E a rocha em que confiava, onde está? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho das suas libações, quer dizer, das suas ofertas líquidas. Levantem-se eles agora e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Vede, diz o Senhor, vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Moisés sabia disso. E Moisés nos diz isso, e nos faz lembrar daquele que no Calvário morria, sofria, tinha a luz da sua vida apagada na sua humanidade. Nunca confunda a dupla natureza do Senhor, a humanidade com a divindade. E tinha a sua luz como homem apagado. Eu mato, eu faço viver. Moisés sabia disso. Você sabia? Moisés, sabendo dessas coisas, nos faz, irmãos, recordar da sua exortação. E com a sua exortação já lida nos versos 45 a 47, avançar para ver alguns pontos básicos, poucos, relacionados ao reinado, ao sacerdócio e à profecia, que estão inseridos lá em Gênesis capítulos 1 e 2. Vamos ver juntos? Vamos a Gênesis capítulos 1 e 2. Sabendo do Deus soberano, a quem nada escapa, podemos ir para Gênesis e verificar que a palavra do Senhor não tem, perdoem pela aparente redundância, palavras sobrando. A palavra do Senhor é completa e perfeita, e ela nos traz esclarecimento a cada uma das palavras do texto em língua original, que pela graça do Senhor se preservam aqui na tradução. Primeira coisa que nós podemos ver então quanto à lei que Deus deu a Moisés no aspecto da criação, eu passo a ver com os irmãos, é que a rocha eterna, o Deus verdadeiro, o Deus que não se abala, criou para si, lá antes da encarnação do Verbo, um mediador humano. Veja comigo, por favor, no capítulo 1, os versos 26 a 28. Gênesis 1, 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal
que rasteja pela terra. Queridos, nós costumamos ler esse texto entendendo que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E fazemos bem. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados, como temos visto aqui, à exaustão, à imagem do Verbo prototipicamente encarnado como mediador da criação. Temos visto isso. Mas há mais o que ver aqui. Porque este casal que foi criado para que ele administrasse a criação e representasse a criação diante de Deus. Ele veio para dizer para a criação, para agir sobre a criação conforme a vontade de Deus. E veio para dizer a Deus a respeito das coisas da criação. Deus, a criação está assim. Ora, o que é isto? Fazer esta ligação de mão dupla, esta intermediação. Deus, ao criar o primeiro casal, criou um tipo do mediador. Um tipo que depois surgiu também na vida de Moisés, e acabamos de nos referir a esta. Um tipo que é consumado no nosso Redentor, que é o Senhor Jesus. A rocha, o Deus eterno, criou para si um tipo de mediador e nem pecado havia acontecido ainda. E esse tipo de mediador vai exercer essas funções. Observe, por favor, no capítulo 2, tanto nos versos 15 e 19, tanto no verso 15 quanto no 19. Capítulo 2, o homem criado no verso 7, então no verso 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. O que devia fazer o homem? Como mencionei há pouco, ele deveria trabalhar para Deus. Ele deveria fazer o que Deus determinou que ele fizesse. O que a rocha, o que o Rei absoluto e eterno disse que ele deveria fazer. Logo ele, como representante de Deus, aspecto da mediação, agiria como líder criado sobre a criação. Isso a teologia chama de vice-reinado. Vice-reinado. Não estou inventando, não. Estou partindo da teologia conforme o registro de Van Groningen, na revelação messiânica no Velho Testamento. Conforme esse autor, interpretamos a palavra do Senhor e verificamos: Adão foi rei. Reinava sobre a criação, sob a autoridade divina. Era, portanto, vice-rei. E ele exercia o seu vice-reinado ao modo que vemos no verso 19. Veja: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. A figura que costumo utilizar para exemplificar esta questão está e facilmente identificada pelos pais. Pais, como se chamam os seus filhos? Se chamam do modo que vocês disseram que seria. Vocês deram o nome. É certo que hoje, na nossa lei, segundo o Código Civil, é possível, ao completar 18 anos, alguém discordar do próprio nome e pedir para mudar. Há até aberrações a esse respeito. Não desço a elas. Mas a demonstração de autoridade dos pais sobre os filhos está em algo muito fácil de identificar. Dar nome. E não vou seguir pelo ditado quanto aos bois, é aos filhos. Nome aos filhos. Autoridade. Adão mostrou a sua autoridade concedida por Deus sobre a criação ao dar nomes. Adão era rei sobre a criação. Adão, sob a rocha que falou, sobre o Deus eterno que falou, passou a ser profeta.
Deus falou, e está registrado com muita clareza no verso 26 do capítulo 1, façamos o homem à nossa imagem. Façamos, expressando a sua palavra. Pela manhã vimos em Gênesis 1:3, a palavra, o verbo, sendo ali registrado. Haja luz. Palavra. Deus é o profeta. Deus é o que anuncia a verdade. Deus é o verdadeiro que se expressa. Deus, sabemos, é o Verbo. E o Verbo se fez carne. E antes que ele se fizesse carne, historicamente, ele era carne prototipicamente. De modo que, ao falar, ele comunica à sua criatura, que era protótipo também daquele que encarnaria historicamente, Jesus, ele comunica esta questão profética. Veja comigo, por favor, o verso 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Veja que o homem não ficou pensando nos nomes, ele disse os nomes. Imagine você, pai, com o seu filho lá no hospital, e vem o médico e pergunta: e então, como é que se chama a criança, o menino ou a menina? E aí você pensa na resposta. E ele vai perguntar de novo: e então, como se chama? Aí você pensa de novo. Resolveu? O menino foi batizado? Recebeu o nome? Não. Você precisou falar. Ah, pastor, mas e os mudos, como fazem? Vão escrever, mas vão expressar. Essa é a ideia no verso 20. Quando Adão dá nomes, ele pronuncia aquilo a respeito da identidade dos seres aos quais ele nomeava. Isto é um reflexo, sutil, é verdade, mas da característica profética, de falar a vontade de Deus, de expressar a vontade de Deus. Alguém dirá: não, mas como você pode ter certeza que essa era a vontade de Deus? Ora, é simples, o pecado acontece no capítulo seguinte. Aqui não havia pecado, o que o homem estava fazendo era honroso ao Senhor, era a vontade de Deus que se cumpria conforme os seus preceitos, de maneira que o agradava, de maneira que não o desonrava. Era a profecia prenunciada. Lá estava Adão, o primeiro, sendo mediador, sendo rei, sendo profeta e sendo sacerdote. Perceba que é o próprio Deus quem sente a necessidade do homem. A palavra nos diz, no versículo 18, capítulo 2, verso 18: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que Deus está demonstrando aí? Está demonstrando compadecimento, está demonstrando que Ele cuida do outro, e esse cuidado que Ele tem do outro, nesse caso a sua criatura, vai ser refletido no homem, que vai cuidar, nesse primeiro momento, da humanidade. Alguém vai ler o versículo 20, parte B, e pensar: o homem está pensando só em si mesmo. Mas como haveria leõezinhos se não houvesse um casal de leões? Como haveria gorilinhas se não houvesse um casal de gorilas? Se não houvesse um casal de Tiranossauros Rex, como haveria tiranossaurozinhos Rex? Adão dá o nome para os animais, e veja a parte B do verso 20: para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O que Adão tem em mente? Adão tem em mente a sua completação? É claro que tem.
mas ele tem em mente o cuidado pelos séculos dos séculos da criação. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o homem, verso 28, seja fecundo, multiplique-se e enche a terra. Como Deus? Se eles todos têm companheira e eu não tenho. Van Groningen nos ensina que certamente Adão se expressou diante de Deus em favor da criação quanto à humanidade. E ao fazê-lo, exerceu um ofício sacerdotal. Logo, Adão era mediador, Adão era rei, Adão era profeta e Adão era sacerdote. Tudo isso antes do pecado, meus irmãos. Tudo isso formando um povo para adorar a Deus. Tudo isso formando pessoas para glorificarem o Senhor. Tudo isso sem mencionar, como tantas vezes mencionei, a figura da morte de Cristo e da sua ressurreição com a igreja. Como acontece nesse mesmo trecho, quando Adão é posto para dormir, e de Adão é feita a mulher, e de Cristo é feita a igreja. Profecia, irmão. Profecia registrada historicamente, sem que sejam usadas essas expressões, assim diz o Senhor, tão somente porque a palavra de Deus registrada é a verdade, anuncia as coisas que virão. Anunciaram o nosso Senhor, o nosso majestoso Rei que encarnou. E eu vou com vocês agora para o último livro da Bíblia, ver algumas evidências em Cristo desse sacerdócio, profecia e reinado. Veja comigo, lá em Apocalipse 19. Apocalipse 19, versos 11 a 16. O sexto trecho do livro do Apocalipse inclui os capítulos 17, 18 e 19. É o sexto trecho do livro. E temos ao final do sexto trecho do livro a volta do Senhor Jesus, como acontece em cada uma das 7 partes do livro. E aqui a volta do Senhor Jesus está aqui registrada com a vitória do Senhor sobre todos os seus inimigos, versos 17 em diante do capítulo 19. Mas antes é feita uma descrição do nosso Senhor. Acompanhe a leitura, Apocalipse 19, de 11 a 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que significa o cavalo branco? Está lá em Apocalipse 6, versos 1 e 2. É aquele que tem a palavra do Evangelho nas mãos e a desfere a longa distância, que cavalgando o cavalo branco tem uma coroa em sua cabeça. É o Senhor Jesus, o vencedor, que vai vencendo e para vencer. Apocalipse 6, 1 e 2. Ei-lo aqui novamente. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E o que ele faz? Julga e peleja com justiça. Você está percebendo aqui Deuteronômio 18? Pois está aqui. Continua o texto. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão Ele mesmo. Observe o texto e veja. O nosso Senhor tem olhos que penetram a tudo, nada segura o fogo. Essa é a imagem aqui. Ele prescruta tudo, nada o detém para que ele conheça e possa julgar. O que mais? Ele tem na sua cabeça muitos diademas, isto é, ele é a majestade, ele é o rei. E que mais ele tem?
um nome escrito que ninguém conhece senão Ele mesmo. Quando o nome é conhecido, conhecemos a pessoa. Quem é você? Você me diz seu nome. O que significa dizer isto aqui? Significa dizer que Deus, na sua eternidade, no seu ser absoluto, não é passível de ser conhecido pelo homem. Só conhecemos de Deus aquilo que Ele revela. O seu nome não é conhecido. Vai para o verso 13. Está vestido com um manto um manto tinto de sangue. Por que teria um manto tinto de sangue? Senão porque Ele derramou o seu sangue simbolizado no vinho para expiar os pecados do seu povo. Continua, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Olha o nome de novo, agora revelado. O nome de Deus entre nós. Deus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, a sua revelação. Percebam que eu já mencionei nesse ponto a mediação, já mencionei o seu reinado, e vejam o que vem agora. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Ora, como nós, pecadores, podemos ser representados por uma multidão vestida de linho branco e puro, senão por causa da obra do sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus? O seu sacerdócio está representado no verso 14, que nos purifica de todo pecado. Ele é o mediador, Ele é o rei, Ele é o sacerdote. E no verso 15 diz: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o que sai da boca do nosso Senhor, aqui na figura dele apresentada? Palavra. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é mais afiada do que espada de 2 gumes. A palavra do Senhor está tipificada aqui no nosso Senhor, que é o profeta, cuja palavra é suficiente para vencer todos os seus inimigos. É a sua palavra, o Verbo se fez carne e pronuncia a palavra de Deus. É a palavra que vence, é a palavra diante da qual nenhum inimigo permanecerá de pé. É a palavra que dirá àqueles que estiverem à sua direita, Mateus 25, vinde benditos de meu Pai. É a mesma palavra que dirá aos que estiverem à sua esquerda, para trás de mim, afastai-vos de mim. A palavra do justo juiz. A palavra que então, com cetro de ferro, pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. O nosso Senhor Jesus tem um manto tinto de sangue, mas o nosso Senhor Jesus pisa o lagar. Vejam, não é o seu sangue derramado no lagar. Ele está fazendo juízo, Ele está esmagando as uvas daqueles que, conforme o próprio livro do Apocalipse, no capítulo 11, estão sendo dizimados pelo justo juízo de Deus. Ele exerce o seu juízo. E conclui dizendo, 16, tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando antigamente, muito antigamente, e até na Idade Média, os poderosos assumiam a sua posição diante dos seus exércitos, eles colocavam sobre si os seus emblemas, eles se identificavam, a sua armadura trazia marcas de quem ele era e a quem ele representava. Isso era posto no seu peitoral, era posto como coroa, era posto como uma capa e era posto no seu armamento. A espada ficava sobre a coxa. Eis aqui nós temos o nome do nosso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que estão no seu manto e estão na sua coxa. O emblema do Rei,
Quem olhasse para ele de costas, saberia, lá vai o rei, porque veria o seu manto. Quem o visse sobre o seu cavalo, veria a sua espada, a sua perna, e saberia, ali está o rei, porque veria a sua perna marcada, a sua espada identificada, é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Por que estou lendo Apocalipse? Para você perceber que de Gênesis a Apocalipse, nós temos a profecia, temos o cumprimento da profecia, nosso Senhor Jesus, o segundo Adão, o mediador, o rei, o sacerdote e o profeta, nosso Senhor. Adoremos o nosso Senhor.